Krivunets, o russo, o primeiro a se apresentar nas argolas. Primeira final, primeiro aparelho do último dia, começando em Osijek. Impressionante o entendimento, né? O grau de respeito, em primeiro lugar, o entendimento do público em relação aos elementos da ginástica. Cabeça no chão, Henrique, que pena. Primeira apresentação do dia, ele sentiu o pé ali também na aterrissagem, saiu mancando um pouco. O russo entre os melhores, o russo nas classificatórias. Tentou uma prova com grau de dificuldade razoável, uma saída bem elaborada, mas teve uma queda ali no seu último elemento. Começou com a posição de Cristo, bem executada, força a prancha na parte superior do aparelho, os movimentos de embalo também muito bem executados. No momento em que ele faz o embalo, a prancha afastada, o duplo mortal para frente carpado, o mesmo na posição grupada, subir da parte superior das argolas, a saída em 2 mortais com 2 piruetas, faltou um pouco de altura, acabou caindo, menos 1 ponto na nota de execução. Foi boa a primeira passagem do russo. O russo Krivunets abrindo, portanto, esse segundo dia de finais. Aí o semblante bem sério dele, sabe que a participação ficou aquém, ficou um pouquinho abaixo. Ele é primeiro naturalmente porque foi o primeiro a se apresentar. O resultado dele, 12.1. A nota é a soma do grau de dificuldade e da nota de execução. Olha, já foi escolhido pela MTV esse italiano para fazer uma espécie de um programa em que teve a vida mais íntima dele de ginasta, acompanhada pela televisão americana. Cingolani foi o terceiro melhor das eliminatórias. Saída dele, agora sim, o italiano Cingolani, o segundo a se apresentar. Semblante bem sério, parece pelo jeito satisfeito. Cingolani, terceiro das eliminatórias para assumir a liderança nesse início da final por argolas. O ginasta italiano apresentou uma prova com grau de dificuldade mais alto que o do russo. Elementos com mais grau de força, vários elementos de força realizados em sequência. Além disso, ele também executa os exercícios de embalo. É importante que o atleta não tenha muito movimento dos cabos das argolas. Esse ginasta conseguiu controlar bem o cabo das argolas, não balançou muito, como pede o código de pontuação. É um detalhe a proteção que eles usam nas mãos. Esse é mais um exercício de força em que o ginasta deve permanecer sempre por 2 segundos em cada posição. Então ele entra em uma posição de força e precisa permanecer nessa posição por 2 segundos. Tremendo um pouco as pernas, isso perde um pouco de pontos na nota de execução. Desculpa, Henrique, os jurados conseguem ter essa percepção do corpo tremendo? Conseguem. Isso fica muito claro, porque além
de uma despontuação pelo balanço das argolas, tem uma despontuação pelo desequilíbrio do corpo também. Então esses são 2 requisitos avaliados pela comissão de arbitragem. 13.7. Com 13.7, naturalmente assume a liderança. Segunda a se apresentar. Na ordem, trave, barra fixa, solo para as mulheres, salto para os homens. Fechando a programação de Osijek. Essa etapa super tradicional da Copa do Mundo de ginástica artística em aparelhos. 13.8 é o resultado que ele carrega. O Rostov foi o segundo melhor. Só houve um atleta, um ginasta, o Simonov do Azerbaijão, que conseguiu furar a barreira dos 14 pontos nas eliminatórias. Estou aqui com o Henrique Mota, que já foi ginasta, é árbitro internacional, acompanhando as emoções da ginástica. Opa, saída quase cravada. Ele fez uma apresentação em Doha recentemente, há alguns meses, que é uma das etapas fortes, né, que conta pontos para as Olimpíadas na corrida olímpica, terminando na 11ª colocação. Agora, digamos assim, com uma concorrência mais amiga, Henrique, as chances de pódio aumentam. Aumentam. Ele fez uma prova com grau de dificuldade maior do que os 2 atletas que já participaram. Essa é a posição que ele fica deitado nas argolas, a posição de Maltesa, o exercício de Cristo. A prancha na parte superior do aparelho. Muita força o ginasta na execução desses exercícios. É o momento em que ele pega embalo novamente. Importante o atleta combinar exercícios dinâmicos com exercícios estáticos. Como nesse momento, pouquíssimo balanço dos cabos. Ele vai à parada de mãos. Pega embalo, faz 2 mortais, 2 piruetas. Uma chegada mais controlada, melhor do que a do ginasta anterior. Uma boa passagem para o outro ginasta russo. O resultado dele, 14.2, está sobrando. É o primeiro colocado, russo Rostov. Vem aí o Demir, ele é turco, passou raspando para conseguir chegar a essa fase final. Foi com 13. Variação de pouco mais de 1 ponto. 14-13 do Simonov, melhor para o Demir, o pior, que conseguiu passar também a final. Demir, da Turquia, quarta a se apresentar nessa primeira final do dia, a final das argolas. Tem a reação da galera, tem o curtir, tem coraçãozinho, curtir que é o like, né? Henrique Mota, deu para perceber, né? Ainda mais em cima das suas explicações, né? Dos detalhes mais técnicos, Henrique, que a argola balançou um pouquinho. O ginasta, ele é muito habilidoso nesse aparelho, a gente vê ele se desloca rapidamente, ele tem uma boa participação, mas ele precisava manter as forças um pouco mais tempo, ficar nas posições estáticas com mais tranquilidade. Ele passou rápido por elas.
Esse foi um bom momento da prova, posição de Cristo. Aí na prancha, na parte superior do aparelho, ele ficou por pouco tempo nessa posição. Poderia ter passado mais tempo ali mostrando o exercício estático. A banca de arbitragem vai despontuar ele por esse motivo. Mas é um atleta que tem uma técnica apurada, ele é muito habilidoso nesse aparelho. A gente vê que ele é jovem, mas ele executa os exercícios com muita rapidez, as argolas balançando muito pouco, ele tem um bom controle do aparelho. A saída, um duplo mortal carpado para frente, ele abre, crava a chegada. Ele é habilidoso, ele sabe fazer a ginástica, ele tem muito que crescer ainda nessa apresentação. Falta uma lapidação, né? Sim, e também um pouco mais de força, né? Uma prova que você precisa de fato ser muito forte. Ele, em comparação aos demais atletas, não tem um porte físico tão grande. Avantajado assim, né? 12,8 é o resultado dele. À direita a gente viu o pódio provisório que eles vão ocupando naquelas cadeirinhas, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Giorgio, candidatíssimo a pódio ontem. O cipriota na última prova do dia, última final do dia ontem nas paralelas. Acabou decepcionando, acabou caindo. Agora com 13, vem para essa prova o cipriota Giorgio. O resultado dele das eliminatórias, que não custa nada a gente salientar, não é levado para a final. Tá aí, portanto, Giorgio. A reação dele parece aliviada. De qualquer maneira, a saída assim não foi tão redondinha. Mas pela reação dele, Henrique. Um outro ginasta bem jovem também, agora se apresentando nas argolas. Ele tem a prova de paralelas como especialidade maior do que esse aparelho. Ontem ele acabou caindo na saída. Não conseguiu dar continuidade à prova, ele teve algumas dificuldades durante sua execução. Hoje nas argolas, muito balanço de cabos. A gente vê os ginastas mais jovens, eles têm um pouco mais de dificuldade nesse aparelho. Um aparelho que você demora a se desenvolver, porque demanda muita força. Aí o momento em que ele faz a subida a parte superior do aparelho, o exercício de prancha, bem executado. Aí 2 mortais para frente segurando as argolas. Esses elementos são utilizados por quase todos os atletas. Novamente a saída em 1, 2 mortais, 2 piruetas, salto largo na chegada. Pequenas falhas de execução, uma prova que não tem um grau de dificuldade tão alto, não vai figurar entre os primeiros. Quinto a se apresentar com 12, está na quinta e última colocação. Vem aí Simonov, Nikita Simonov do Azerbaijão, o único a passar dos 14 pontos, o melhor das eliminatórias, apresentando nas argolas na primeira final do dia em Osijek, na Croácia, nessa etapa da Copa do Mundo.
Boa apresentação até aqui do ginasta representante do Azerbaijão. Bons exercícios de força, ele vai direto à parada de mãos. Tendo somente a saída. Tá esticado, uma pirueta, um pequeno passo na chegada, uma boa passagem agora. Muito legal a reação da galera também, né? No último Mundial ele fez final, ficou na 7ª colocação no Mundial, que teve o Petronas, o Zanetti, vice-campeão, e o italiano Lodati. Agora, alguns meses depois, Henrique, em relação a algumas das etapas mais importantes, por exemplo, a última de Doha, da qual a gente também falava, a gente teve o Lan da China e 2 armênios fechando o pódio, Tove Massian e David Tian. A concorrência está aumentando, afinal, não? Com China, Armênia, Itália. A concorrência hoje nas argolas, ela está cada vez mais acirrada, diversos países aí nas primeiras posições. A gente tem a China, como citado, a Grécia é o atual campeão mundial, vem da Grécia. Logicamente o Brasil também, nosso representante, o Arthur Zanetti, é um dos grandes nomes do aparelho até os dias de hoje. Além disso, nós temos a presença de um novo atleta italiano, temos os atletas da Armênia. Como você disse, Cláudia, a disputa na argola hoje está bem acirrada no cenário mundial. Na etapa dessa Copa do Mundo que a gente assiste na Croácia, o ginasta que se apresentou nesse momento, a meu ver, foi um dos grandes destaques dessa competição e tem tudo aí para estar nas melhores posições agora, porque apresentou uma ótima prova, um bom controle das argolas. A saída com grau de dificuldade alto, ele se desloca bem no aparelho, ele tem bastante velocidade, bastante precisão, grau de dificuldade alto. Legal a reação, né, daqueles que já se apresentaram, como Rostov, que fez 14.2, não tinha conseguido 14 nas classificatórias, e agora 14,5, ainda assim aquele 14.2 insuficiente. O nível está aumentando. Simonov se mantém à frente. Se mantém porque ele foi o melhor das eliminatórias, né? Agora na final também. Israel com um time muito grande também. Gulidov vai se apresentar. Ontem no solo, Dolgopiad foi o grande campeão. Primeiro campeão ontem na abertura das finais. Depois dele, só mais um ginasta para se apresentar, para a gente fechar o pódio e acompanhar a respectiva cerimônia de premiação. São 5 finais, depois de cada final, o pódio. Saída dele, quase que se ajoelhando, de Gulidov, de Israel, o penúltimo a se apresentar nas argolas. É uma série com uma participação que já não tinha o nível técnico dos atletas anteriores, que seguem nas 3 primeiras posições, e além disso, na saída ele acabou tocando a mão também, aquilo é considerado uma queda. Provavelmente não muda esse cenário atual dos 3 primeiros colocados. Posição de Cristo, primeira força executada na prova. O atleta também não deve ficar parado muito tempo na mesma posição, ele deve sempre buscar 2 segundos. Tem posições estáticas em que o ginasta também precisa dar dinamismo à prova. Aí a parte que ele faz a prancha, né? Força executada com as pernas afastadas, grau de dificuldade médio, a saída em duplo mortal esticado, uma pirueta, mas aí infelizmente ele bota a mão esquerda no chão.
uma nota bem mais baixa. Né? Tá com 12.2, só falta um, que é o Gundoğdu da Turquia. A gente aproveita para dar bom dia para o pessoal que está chegando aqui. Fá Brandão, estamos de novo no canal Campeão. Richard Lanza, já estamos juntos. Quem mais? Francisco Ferreira. Está elogiando aqui o Francisco Ferreira, nosso comentarista Henrique Mota. Lucas Hans está querendo saber da Fórmula 1. Lucas, a gente tem a Fórmula 1 na Globo e no Globoesporte.com. No Sport TV 2, VT, às 2h10 da tarde, horário de Brasília. Tem mais gente aqui, daqui a pouco eu dou mais um giro pela hashtag ginástica no Sport TV. Atleta turco com uma boa passagem também até o momento. Bastante velocidade. Apresenta um pouco de balanço dos cabos ao longo da série. Isso pode comprometer a nota de execução, a saída em duplo mortal carpado. Uma boa prova com uma participação com grau de dificuldade alto. Agora é uma banca de arbitragem. É possível que com essa prova ele fique ali entre as primeiras posições, se os árbitros considerarem todos os exercícios apresentados pelo atleta. Então, a gente cita isso porque os atletas devem permanecer, como explicamos, por um tempo determinado em cada uma dessas posições, e a banca de arbitragem considera ou não esses exercícios. O atleta tem uma técnica muito apurada, então se completar toda a nota de dificuldade que ele apresentou, se os árbitros contarem todos os exercícios, ele é um dos que está na briga aí para estar entre as 3 primeiras posições. Tem que chegar perto de 14 para entrar no pódio. 14.5 e 14.2 são os 2 melhores resultados. Aproveitando aqui mais essa paradinha, Hilton Bruno, querendo saber se hoje a gente vai ter a trave em 10 minutinhos, Bruno. Vai ser o nosso próximo aparelho a ser decidido. Mais uma vez a participação do turco Gundoğdu. No momento da saída dele, a nota pelo jeito está sendo divulgada, ou a galera está chegando para a trave, né? A gente vai ter uma croata, a Derek. Essa é daqueles que ocupam um pódio, esse lugar mais alto ali do Simonov, ou centralizado. Olha, com 14, pois é. Ontem nas eliminatórias, anteontem, né? Só um, que foi justamente o Simonov, conseguiu passar de 14. Hoje, na final, 3 passando os 3 no pódio. Foi uma boa prova realizada pelo ginasta da Turquia. Agora é justo que ele tivesse entre essas 3 primeiras posições. Os árbitros consideraram todas as dificuldades apresentadas por ele, mas um atleta conseguiu aí figurar na casa dos 14 pontos. E a gente tem a respectiva cerimônia de premiação de 14,5 a 14, Simonov, Rostov e Gundoğdu. 30 pontos para o campeão, 25 para o vice, 20 para o terceiro. E nessa escadinha de 5 pontos na decrescente até o 12º lugar. Em relação à premiação, ganham todos os finalistas do primeiro ao 8º. O primeiro 800 francos suíços, aproximadamente R$3.200. O último 100 francos suíços, aproximadamente R$400. Simonov, Rostov e Gundoğdu, os 3 melhores, os 3 para cima de 14 pontos.